fácil a gente, muitas vezes, entender nosso pecado. Beleza, amém. A gente tem um conceito de presença, embora seja muito difícil. Amém. Mas sim, como permanecer. Acho que é muito a continuação do que eu falei há umas semanas atrás sobre como ter uma vida que vale a pena, sabe? Mas agora é trazendo mais para a questão do fogo que está no altar, que é você, né? E essa ministração ela vai girar em torno do versículo do livro de Levítico 6:13. Quem quiser abrir, quem estiver com o celular, tá abrindo. Amém? Assim, o sacerdote fará expiação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém agir com infidelidade, pecando com intenção sobre as coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base de 5 do santuário, como oferta pela culpa. Pode continuar? Fará a restituição pelo pecado contra as coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. 6:13? Linda. 6:13? Linda, passei. 6:13. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura da oferta de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. É isso aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Acho que a gente já ouviu muito falar sobre isso, né? É tema de muitas pautas das nossas igrejas, é tema de muitas coisas, sabe? E o que eu vou tratar hoje é justamente sobre isso. Como manter o fogo do altar aceso, que é uma promessa, né? Que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Como manter esse fogo do altar aceso? Eu acho que é muito nítido na nossa geração, pessoal, que é fácil acender o altar, mas quando ele acende é difícil. Porque assim, a gente veio de uma geração que é tudo muito rápido, né? Tipo um fast food. A gente quer tudo muito rápido, tudo pra agora. Então, tipo assim, recebi do Senhor, recebi do fogo, eu agora estou avivado, agora eu vou ministrar as pessoas. Aí, tipo assim, depois de uma semana a gente não estava no mesmo pique, sabe? É muito difícil. E eu acredito que a galera aqui que está por aqui, que já anda com Jesus já há 3, 4 anos ou mais, entenda muito sobre isso, né? Aquela questão de constância, de que é estar queimando em um momento e no outro você achar que não consegue. Então, tipo assim, é complicado, né? As situações da vida são complicadas. Mas o primeiro ponto que a gente precisa lembrar aqui é sobre o sacrifício. Quando a Sofia lá continuou lendo mais pra frente, o texto vai falar sobre o sacrifício, sobre o tempo de Moisés, que os sacerdotes eles ofereciam sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados do povo. Então, assim, o que é o sacrifício? É você sacrificar algo em prol de algo, né? É literalmente isso. Então, assim, naquela época eles sacrificavam para poder perdoar os pecados. Hoje a gente sacrifica para que a gente consiga manter, sabe, continuar caminhando. E o sacrifício que a gente faz não é sacrifício de animal, a gente faz sacrifício do nosso próprio eu, todos os dias. Então, assim, quando o texto vai falar que o altar ele precisa ser consumido continuamente, a gente precisa entender que é necessário sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Sacrifício. Tá, tem que estar todo mundo comigo aqui? Todo mundo está comigo, amém? Amém? Todo mundo está ligado, né? Não dormiu hoje não. Vamos lá. Sacrifício. O altar ele precisa de sacrifício. O sacrifício, às vezes, pode ser o seu Instagram,
Às vezes pode ser seu WhatsApp, às vezes pode ser suas redes sociais, às vezes pode ser um pecado que você não vence há muito tempo, que você continua caminhando com ele por anos e anos, sabe? Não estou dizendo que, meu Deus, o Juan está dizendo aqui que você não pode deixar Instagram, não é isso. Mas às vezes se o Instagram tira muito tempo que te faz pecar, sabe? Por que permanecer com ele? E a questão do sacrificar, ele vai dizer muito isso, muito isso no sábado, aliás, você estava lá com a gente lá no início. Eu não quero falar sobre altar, tipo assim, meu Deus, púlpito, igreja, que muitos daqui já são cristãos, já sabe, estão nessa rotina de igreja e olham para o altar como se fosse altar, aquele púlpito, aquele, sabe, aquele palco lá. Não é isso. Palco é altar, palco não. Porque assim, a gente olha muito e fala, não, altar é aquilo ali, não, mas o altar é aqui, nosso coração é a gente, sabe? A gente precisa de sacrifício para isso, para manter ele aceso. A questão do sacrificar. Muitas das vezes, hoje em dia, eu me deparo com situações, até dos meus jovens mesmo, de pessoas que falam assim, pô, eu estou passando por uma dificuldade, passando por esse pecado, eu não consigo ver esse pecado. Eu pergunto à pessoa, qual é a raiz desse problema? Um dia desse aí, a raiz do problema do cara que estava conversando era sobre redes sociais. A gente falou assim, cara, eu não consigo entrar na rede social e, sabe, permanecer, porque toda vez que eu entro, eu pego, porque algo ali me faz pecar, algo ali me leva a pecar, sabe? Eu vejo coisas que me levam a pecar. E eu fiquei, caramba, que loucura, larga isso aqui. Ei, como assim largar isso aí? Eu era radical, larga isso aí. Aí eu falei, mano, se você precisar botar fogo no celular, bota fogo no celular. Aí ele falou, como assim você está falando que é para botar fogo no celular? Não literalmente, mas às vezes sim, você precisa ser radical com Jesus. Aí ele perguntou assim, como assim, cara? O que eu preciso fazer? Não, se o Instagram tivesse pecado, não tem existado no seu celular, não tem, sabe? E ele falou assim, mas meu Deus, eu preciso conversar com as pessoas pelo Instagram, eu preciso, sabe, atualizar as pessoas da minha vida no Instagram. E eu falei, mano, você já viu aquela passagem que fala sobre o que te faz pecar? Se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora, porque é melhor que você entre sem olho no reino dos céus, com os dois no inferno. É isso? Aí ele olhou pra cara assim, caraca, é mesmo, né? Então, a gente precisa ser radical com Jesus. Porque eu acho que é isso que está faltando na nossa geração, ser radical. E, tipo assim, a galera fala hoje em dia que existem muitas coisas que a gente não pode abdicar, que porque é o automático da vida, é o WhatsApp, é Instagram, é você tá com os momentos. Mas, meu irmão, se você quer ser radical com Jesus, se você quer ser radical com um cara que foi radical com você e morreu na cruz, eu acredito que você pode se largar no Instagram que te faz pecar, sabe? Eu acredito que essa é a raiz do problema da nossa geração. A falta de radicalidade por Jesus, sabe? A gente não pode abandonar coisas que, para nós, muitas vezes se tornam normal, sabe? Tipo assim, conviver com redes sociais o tempo todo. Às vezes, passar 1 hora ou 2 horas sem isso, já se torna uma coisa muito complicada para a gente. Mas o ponto principal desse primeiro tópico é: altar precisa de sacrifício, e não existe fogo público sem ninguém no secreto. A mãe já pegou hoje, não está entendendo? Galera, não se sintam, sabe, é o básico. Preciso de vocês hoje aqui. Se quiser dar glória a Deus, se quiser falar, fala. Não é eu aqui, a gente está em conjunto. Se quiser falar também, pode falar. Mas é muito disso. Não existe fogo público sem ninguém no secreto. O que significa isso? Não existe eu chegar na frente de alguém e iniciar sobre Jesus se eu não estar queimando o secreto. Se eu não ter nada para entregar o secreto. Vou trazer agora para a questão do altar. Quem é esse altar aqui? Quem ministra, quem canta, quem serve na mídia, nessa igreja, alguma coisa do tipo. Não existe eu entregar algo para Deus ou para as pessoas sem que eu tenha algo no secreto. Porque como é que Felipe, pensa aqui, como é que eu vou dar água para alguém se meu copo está vazio? Não é intuitivo essa parada? Porque, tipo assim, é muito normal hoje em dia as pessoas às vezes querem fazer as coisas no automático, mas, sabe, falta radicalidade, falta senso de necessidade de Jesus e urgência. Senso de urgência, acho que é muito disso, senso de urgência por Jesus. Porque a gente acaba se pegando muito no automático. Assim, pô, tô fazendo aqui, vou fazer. Que Jesus, cadê? Assim, o que eu tô entregando para ele
hoje. Beleza, já entreguei para ele semana passada, mas eu estou entregando para Jesus hoje. Sabe? O que é diferente que eu estou fazendo para Jesus? Eu quero muito que a gente fale disso, pessoal. Lembre desse tópico. Não existe um público sem dinheiro secreto. Amém? Vamos lá, vamos caminhar. Deixa eu ver o próximo tópico. Os sacerdotes, vamos falar sobre os sacerdotes. O que eles faziam antigamente? Alguém pode me falar? Sacrifício. Como é que era o sacrifício dos sacerdotes antigamente? Galera, sempre comigo. Vocês estão na casa, né? Vocês estão comigo aqui a porta. Vamos lá. Quem que vai ser? O que os sacerdotes faziam antigamente? Sacrifício. Como é que eles entregavam o sacrifício? Isso. Mais alguém? Isaac. Vai, Isaac. Não sei se você sabe, Isaac. O animal tinha que estar vivo? Sim. Exato. Eu Felipe. ia falar isso também, mas... Primeiro queimado. Boa. Laura. Legal. Isso aí. Cara, não comigo, né? Vamos lá, Laura. Holocausto. E aí? Boa. Isa. Você já ouviu a ministração já? Você vai ser uma vai falar. Vai. Mas ele tinha que estar limpo, o sacerdote tinha que estar com uma coisa específica também. Isso aí, é sobre isso. E aí? Mas como já falou, né? Que tem que ser sem defeito na classe de Jesus. E se ficar do sacerdote, você monta. É isso. É isso. Sofia, vai embora. O sacerdote não falava com Deus. Boa. Natália. É derramado sangue e voltar. Isso é forte. Bom, é isso. É verdade. Tudo. Os livros do Velho Testamento têm textos enormes falando sobre sacrifício. E, infelizmente, saiu da minha cabeça, mas quando eu quis falar que o animal tinha que ser sem defeitos. É questão da educação, né? Quando Rapaz. enfim, cerimônia de sacrifício, se é limpo, a questão do sangue, se tem esse cheiro, Sim. você se tomar. Caraca. É isso aí. Não vi. Bom, literalmente do que eles falaram. O sacerdote ele se apresentava diante de Deus e apresentava o sacrifício. Depois que ele sacrificava o animal a Deus em prol do povo, ele precisava limpar as vestes, porque as vestes eram sujas de sangue, ele precisava tirar as vestes, e depois o que ele fazia? Com o fogo que estava sendo consumido, ele tirava assim e voltava. É isso. Ele precisava trocar para que não houvesse, para que houvesse fogo, porque isso não conseguiu queimar as cinzas. Né? Então assim, ele tirava as cinzas, voltava e colocava lenha de novo para que continuasse queimando. Essa parte é muito interessante, sobre tirar a cinza do altar. Eu trago muito para a nossa realidade hoje, tirar as cinzas do altar. O Senhor, Ele quer literalmente isso de nós hoje. Aí você vai perguntar, por que, Isaac, que o Senhor quer que a gente tire as cinzas do altar? Para garantir que você não queime com o fogo anterior. Que você não tente queimar agora com as cinzas de água que você ativou no ano passado. Bizarro. Tipo assim, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem muito comigo assim, pô, Isaac, fui no encontro com Deus, eu tive uma experiência absurda com Deus, tal, e foi extraordinário. E muitas vezes eu acabo vendo essa pessoa em um dia da semana, assim, sabe? Com aquela sensação de que não está mais queimando daquela forma de antes. Muitas vezes as pessoas falam comigo, tipo assim, como é que continua? Eu falo, cara, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Aí os caras falam assim, pô, fui no encontro com Deus, acho que um mês atrás. Aí, nossa, meu Deus, o anjo desceu, tal, gente, jogando cadeira passando pra cadeira voando, gente voando, eu falei, caraca, que da hora. Mas e aí, o que você viu com Jesus hoje? Sabe? A gente está
muito acostumado a viver muito de passado. O fogo que queimou há um ano atrás, eu estou querendo caminhar com esse fogo até hoje. Acho que já estava me aproximando há muito tempo. Então, assim, é muito disso. O Senhor quer que a gente tire assim de voltar para que a gente possa continuar caminhando. Esse é um outro tópico. Para que a cinzas continue, para que o altar continue queimando, a gente precisa tirar as cinzas do altar e substituir por linha nova. Para que continue queimando, sabe? Para que a gente continue entendendo quem Jesus é, que a gente continue nesse caminho. Porque não dá para continuar queimando com lenha do passado. A gente precisa ter uma renovação todos os dias de Jesus, sabe? Precisa olhar para você e perguntar, mano, o que você viu com isso essa semana? Você fala, nossa, cara, o bicho está hoje lá, sabe? Não viver de experiências passadas, que o Senhor, Ele se revela a nós todos os dias. E nessa mesma situação, ele falou comigo assim, mas Jesus não fala comigo, Jesus não sabe, quando eu escuto a voz de Jesus, eu falo, rapaz, Jesus está falando com você assim, você que não está escutando. Porque ele fala com nós tantos dias, às vezes a gente acaba dando ouvidos aí. Porque às vezes o seu ouvido está tão cheio de coisas, tão cheio de outras vozes, que você não consegue escutar a voz dele. E ele falou assim, é verdade, vou tentar buscar mais. E ele perguntou como continuar. Eu falei, cara, não deve ser de continuar, é jejum e oração. Aí ele falou assim, pô, meio monótono, né? Ele falou que era meio clichê. Porque, tipo assim, ele falou que sempre fazia jejum e oração. E nunca dava certo. Aí eu falei assim, cara, como é que você jejua? Ele falou, eu jejuo buscando que Deus, Ele faça algo na minha vida, faça algo por mim, para que eu consiga vencer meus pecados. Eu falei, por isso, cara, porque esse jejum é um barulho. Eu não jejuo porque eu quero algo de Deus, eu jejuo porque eu quero Deus. Então, assim, não é, sabe, meu Deus, eu vou jejuar porque eu quero barganhar com Deus, eu quero que Ele dê algo. Eu vou jejuar porque eu quero mais a presença dele, para que eu possa matar na minha carne. Então, assim, ele falou comigo, eu falei, cara, é sobre isso, né? Fiquei abismado com quanto tinha se tornado ali, as pessoas estão sendo ali essa situação, tipo assim, de que hoje em dia não é uma parada clichê, assim, sabe? Nossa geração tratar isso como algo clichê. Aí eu continuei conversando com ele. Falei, cara, você precisa seguir por esse caminho, por esse caminho. Ele falou assim, mas mano, as pessoas antigamente faziam isso, davam certo, eu acho que hoje não dá mais certo, não sei que não dá mais certo. Mesmo Jesus que atuava antigamente, mesmo Jesus que atua hoje. O que falta é o entregar. Porque antigamente a gente via essas vó ou tia, sei lá, indo pra, sabe, pra ciclo de oração, pra monte, e via demônio, via anjo, e negócio de árvore queimando, e era, sabe, era absurdo. Aí hoje em dia, as pessoas acham que não tem como mais chegar nesse nível, tem isso. Só que falta entrega, falta um pouco mais da nossa entrega. Sabe, às vezes a gente acaba sendo paralisado por uma coisa meio fútil na nossa caminhada com Jesus. E como essa galera antigamente, são as mesmas pessoas que falam que a gente é uma geração inconstante. Sabe, tipo assim, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque toda vez que alguém fala que a nossa geração é inconstante, fala assim, pô, amigo, sua geração passou, agora a nossa geração age de uma forma. Mas, tipo assim, eu não gosto de falar sobre geração inconstante, porque eu não acredito que essa geração seja uma geração inconstante. Eu creio que essa geração tem um potencial para a gente não só ser constante, vai ser uma geração que vai impactar as ações, sabe? Então, tipo assim, eles falam muito disso, porque para eles era simples vencer uma adversidade aqui, uma adversidade lá, e continuar caminhando com Jesus. Mas acaba que para a gente é um pouco mais difícil, que as coisas acabam um pouco mais fáceis, e a gente acabou se acostumando, sabe, com o fácil, com o prático, com o rápido. E levando isso em consideração, eu oro muito ao Senhor para que o Senhor desperte essa geração de uma forma em que a gente não consiga mais se contentar em andar no raso, sabe? Senhor, faz as mesmas coisas que o Senhor estava fazendo antigamente. Eu quero isso. Eu quero chegar no monte e ver o que as pessoas antigamente viam. Mas para isso, que sacrifício eu preciso entregar? Na mesma hora, eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar o que você precisa largar, o que você precisa abdicar, para poder chegar a esse lugar, sabe? E um dos próximos passos é ter fé.
fé que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que você pensa. Vamos lá para um ponto interessante aqui. Todo mundo aqui tem fé? Todo mundo aqui ainda crê que o Senhor Jesus ele pode salvar as pessoas da sua família. Eu não acredito em Deus. Quem acredita nisso também? Então por que a gente parou de pregar para eles? Por que a gente parou de pregar para eles? Se a gente acredita tanto nisso, por que a gente parou de ministrar para eles? Porque tipo assim, a gente vive com Deus, a gente fala que a gente tem um Deus que faz infinitamente mais do que a gente pensa, infinitamente mais do que a gente pode imaginar, mas a gente coloca uma barreira em Deus que a gente não consegue orar para uma pessoa da nossa família, a gente não acredita nele, ou que ainda não conheceu Jesus, porque acha que é impossível isso acontecer. Sabe? Eu fui brutalmente massacrado com essa palavra, que quando o Senhor falou comigo a respeito disso, ele falou durante a minha aqui, eu orava justamente por ela, só que eu parei de orar pela vida. E ele falou, será que você pode acreditar que eu posso mudar a realidade dela? Eu disse que eu ia fazer. Será que você parou de acreditar nisso? Porque eu vim de uma realidade em que eu vi a minha avó orar por 17 anos pelo meu avô, para que ele voltasse para Jesus, para que ele na verdade conhecesse Jesus. Meu avô era um cara que chegava em casa, bebia, sabe? Então eu deixava faltar comida para a minha avó por conta de bebidas. E hoje ele é um dos maiores sacerdotes dentro da nossa casa. Momentos em que a gente parava assim para comer direto e não orar. Hoje ele é um testemunho de fé, mas havia alguém que orava por ele há 17 anos, não parou de orar por ele por 17 anos. A gente não consegue orar por um mês, por uma coisa que a gente quer. E aí, galera, o que será que deu errado nesse meio tempo aí? A geração, nosso coração, as pessoas, o que será que aconteceu? E eu acho que é muito disso, fé. A gente precisa ter mais fé nas coisas. Porque o Senhor, ele não quer uma geração fast food, uma geração que acha que a lei que agora vai acontecer amanhã. Amém? Isso vai acontecer, mas se não acontecer, não continuar até acontecer. Sabe? Porque viram uma mulher que eu com 17 anos, poderia ter até morrido nesse período, mas ela não iria acreditando que ele ia voltar para Jesus. Eu tenho certeza disso. Que o dia que ele aceitou Jesus, todo mundo chorando, todo mundo se dela abaixo. Calma, eu sabia que ia acontecer. Aquilo me mostrou isso. Eu falei, caraca, mano. Eu vou pegar ele falando que o ministro falando que eu amo a Jesus, mas eu não tenho a fé dessa mulher. Não tinha a fé dessa mulher de jeito nenhum. Acho que eu estou buscando ter a fé dessa mulher até hoje. Minha avó é um exemplo muito grande de fé. Agradeço muito Deus pela vida dela. Mas, para nós hoje, o que a gente pode extrair disso? O que a gente pode trazer como lição? Sabe? A gente não pode parar de orar porque não aconteceu na hora que a gente quer, porque Deus não está nem aí com o seu tempo, é o tempo dele. Sabe? Ele é um Deus supremo. É uma frase que eu vejo muito lá nos jovens também, que as meninas falam muito que Deus é muito pai de meninas. Que elas pedem as coisas e Deus, ó rapaz, olha, não pensa aí, que no dia que Deus não te respondeu automaticamente, eu quero ver se vai dizer que Deus é pai de menina aí. Eu falo muito foque na verdadeira fé. Não é falando sobre as meninas, mas foque na verdadeira fé. Porque no dia que Deus não te responder automático, Deus não te responder na mesma hora, na mesma semana, eu quero ver se você vai continuar por 2, 3 anos pela mesma coisa. Sabe? É constância, manter a constância. E caminhando para o final, finalizando na verdade, nós precisamos parar de ser infantis com as coisas de Deus. Parar de negligenciar valores, parar de achar que esse cara aqui talvez uma célula, esse livro chava, quem não sabe o que é chava é aquela lâmpada do Espírito Santo que a gente tem. E às vezes não vai ser isso, cara. Às vezes o clima vai ser isso aqui. Sabe? E muitas vezes a galera vai falar, nossa, mas não foi bom porque clima foi isso aqui. Eu não tô nem aí. Na verdade, eles falam isso no jovem. Aí sabe isso semana passada? Os jovens chegaram no final do culto e falaram assim, meu Deus, que culto extraordinário. Porque a palavra foi exatamente essa. Não foi chato, não foi, meu Deus, cadeira voando, fogo, não. Foi isso.
E eu não tô nem aí, galera, assim, meu Deus, a galera vai glória a Deus, a galera vai chorar, nem, os caras sabem se Jesus foi feito conhecido naquele dia. Se você sair daqui, por acaso alguém não voltar, por acaso alguém, óbvio que a gente vai atrás, tá? Mas o intuito é a mensagem ser pregada. O intuito é vocês conhecerem um pouco mais de Jesus. Não vai ficar assim, pesado, chato, às vezes. Essa verdadeira palavra ser ministrada no coração lá, tranquilo. Porque eu sei que Jesus ele quis falar aos corações, ele falou aos corações. Porque um ponto muito interessante para finalizar mano, se Jesus ele não te convence de alguma coisa que você fez de errado naquele dia, tem uma coisa muito errada com isso, de verdade. Porque eu falei isso daí para algumas pessoas e as pessoas, naquele mesmo dia que a gente teve a administração, as pessoas ficaram tipo assim, como assim, sabe? Como assim Deus falou comigo naquele dia? Mano, se você chegar no culto, se você chega em qualquer lugar, a presença de Deus, oração, e o Senhor fala assim, pô, aquela palavra que você falou hoje foi errada, aquela pessoa que você não tratou bem hoje foi errada, aquela ação que você teve hoje foi errada. Se isso não acontece com você todos os dias, meu irmão, eu sinto muito dizer, mas tem algo de errado com você, mas não é o fim do mundo, sabe? Ainda há aquela esperança. Porque nós estamos muito acostumados a ouvir palavras sobre isso, mas ninguém ensina a gente como é que volta para o caminho, como é que faz. Beleza, eu ouvi você falar, mas como é que faz? Seguir esse jejum, oração de verdade, entender fé, não a fé fingida, mas a fé verdadeira. E não ser infantil na presença de Deus. Entender que momentos como esse é necessário. Momentos como esse aqui é necessário, momentos que a gente para e escuta a palavra. Momentos que a gente chapa, isso é muito bom, eu não sou contra isso, não funciona várias coisas para mim, sabe? A gente está sempre nessa parada, nós estamos muito, a gente queima os espíritos de Deus, sabe? Então, eu prezo muito por esses momentos. Momentos em que o Isaac vai chegar na casa dele e falar para mim, não, meu Deus, não foi uau, mas eu entendi algo de Jesus hoje. Não é, Isaac? E é sobre isso, pessoal. Eu agradeço muito a Deus pelo que Ele está fazendo nessa geração, pela vida de vocês. Estou acompanhando muito a Laura esses dias, a Lorena esses dias também. Vocês estão crescendo muito de graça, de fé, está sendo muito bom ver isso, de perto. Acompanhando a Laura por as aulas que eu dou para ela, a Lorena por ajudar muito a conversar comigo. E vocês são um exemplo de uma geração, sabe? Leve essa palavra não como somente um confronto, mas como algo que marca você mesmo, sabe? Assim como lá na nossa igreja é o start literalmente da vida de vocês. É que daqui pra frente vocês possam caminhar sabendo, não aquelas pregações monótonas de que eu falo sobre alguma coisa, eu não explico Deus, eu pergunto como fazer. Então vocês entenderam como fazer. Agora dá pouco, não tem isso para vocês, se não conseguir permanecer. Continuando. Tá, por mais que você for mais resistente de Deus, mas sabe que nós estamos sempre à disposição de vocês para poder auxiliar vocês no que vocês precisarem, sabe? De novo, vou voltar a estar em todas as células com você. Uau! Às vezes vai ser isso aqui. E é necessário, sabe? Tem isso. Felipe também diferença hoje, você sabe disso. E amigos, é sobre isso. Eu espero que vocês tenham anotado esse espaço na cabeça. Ou quem anotou também, isso é lá, amém. E a ministração vai ficar registrada por aquele carinho. Quem quiser também depois para anotar também, amém. Que seja isso, verdade, nos nossos corações. Que não seja uma fé fingida, que não seja uma fé que depende de movimento, que não seja uma fé que depende de arrepios, sabe?